Papo Sem Limites com Marcos Savoy. Olá, tudo bem? Muito boa noite ao senhor e à senhora, você que está sintonizando agora a página do Marcos Savoy. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Continuem aí conosco até o final do programa. Peço uma gentileza sua para que você faça, se possível, o compartilhamento e também, por gentileza, entre fazendo perguntas. Sua participação é muito importante para nós. Tá aí, então, ó, mande sua pergunta, tá? Porque hoje o programa é muito, muito bacana, de uma pessoa que tem uma história muito grandiosa, uma história vitoriosa. O nome dela, ela daqui a pouco ela vai ser colocada aí na tela, mas eu vou ler um pouquinho aqui do currículo. É Leandra Santos, mas ela é conhecida mesmo como Leandra, a viúva do IAFASP. Ela é bacharel em Direito, especialista em conciliação e mediação, ou seja, não pode ser um cara igual o Savoy, né? Então ela é mais tranquila. Ela se formou na faculdade para fazer gestão do escritório IAFASP. Ela está aparecendo na tela aí, né? Que é informação e apoio às famílias dos agentes de segurança pública. Mãe de 3 filhos, viúva de policial civil, assassinado durante os ataques da facção criminosa que ocorreu aqui em São Paulo. Desde então, ela se dedicou a cuidar das viúvas e dos órfãos dos agentes de segurança mortos pela bandidagem na cidade de São Paulo, mas a partir daí, agora ela é requisitada por muitos e muitos lugares. O escritório IAFASP conta com apoio psicológico, terapia, previdência, seguros de vida, auxílio funeral, auxílio alimentação e auxílio educação, tudo isso buscando atenuar a dor das famílias que perdem principalmente seus maridos, e agora também tem família perdendo as esposas, que também são policiais atuando na Polícia Militar, principalmente do Estado de São Paulo, ou então na Polícia Civil. Falo, então, de Leandra Santos, Leandra, viúva da IAFASP. Tudo bem, Leandra? Obrigado, boa noite, obrigado por estar com a gente, hein? Boa noite, Savoy. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Ô, Leandra, sua vida, né? Só essa passada rápida aqui, de menos de 1 minuto, de um currículo seu extenso, mostra que você, de um fato terrível, né, que foi perder o seu companheiro, você reverteu isso em ajudar, né, as mulheres viúvas de PMs mortos, de agentes de segurança mortos, de policiais civis mortos. Conta um pouquinho para a gente como foi isso, por favor, Leandra. Boa noite, pessoal. Marcos, é sempre um prazer estar contigo. Agradeço o convite, tá? O carinho, desde já. E falar da IAFASP, por mais que é uma dor que eu vou indelével, vou carregar para a vida inteira, para mim é sempre fácil falar, porque na verdade é a minha vida, né? Foi infelizmente, um fato que ocorreu, uma viuvez precoce aos meus 26 anos. Eu fiquei viúva de um companheiro, o qual, na verdade, eu tinha união estável, mais um dos motivos, né, que me incentivou a criar a IAFASP. Inicialmente, Marcos, era IAFASP, Informação e Apoio Familiar ao Agente da Segurança Pública. Sim. Mas te digo que na delonga desses anos todos, não deu para ficar só na segurança pública, tá? Acabou estendendo... Porque no currículo aqui, nesse relato que eu li, também tem o apoio psicológico, o apoio geral às famílias também, né? Porque as famílias ficam numa situação totalmente sem chão quando ocorre um caso desse, né, Leandra? Vulneráveis. Na verdade, assim, Marcos, como eu disse para você, inicialmente era segurança pública, depois esse trabalho ficou muito conhecido. Hoje eu sou conhecida como a viúva Leandra, tá? A mulher que
Eles brincam, a mulher que cuida após, né, a morte, um momento muito difícil. E aqui nós temos o atendimento psicológico, até mesmo bolsas universitárias. Por quê? Nós aqui pregamos não a procrastinação, que venhamos a trazer a pessoa um motivo de vida, Marcos. Porque todos nós sabemos que, por mais que nós sabemos que a morte é inerente da vida, nós não aceitamos. É difícil nós aceitarmos, né, que alguém foi a óbito. E essas mulheres, elas chegam aqui destruídas. Eu digo mulheres, mas, na verdade, Marcos, nós também temos viúvos, tá? Eu não sou feminista, não, pessoal. Aqui eu atendo, né, tanto homem quanto mulher. Mas nós temos uma demanda muito grande da pessoa que chega numa destruição total. Então, o que nós buscamos trazer em primeiro lugar? O psicológico, né? Uma ajuda psicológica. Mas nem todos necessitam, viu, Marcos? Há alguns casos que, graças, assim, são mais pessoas ligadas, pessoas cristãs, religiosas. Certo. Mas temos agora, hoje... Pois não, o atendimento, nós temos hoje uma psicóloga que ela atua dentro da própria Polícia Militar, que é a Jussara Lira. Ela me dá todo o apoio aqui na IAFASP, ou seja, essa mulher já está acostumada a lidar com um policial no seu dia a dia. Ela é a primeira pessoa que chega em nossos lares quando nós perdemos os nossos heróis. Eu sempre falo, heróis têm família, né? Que morrem em prol da população. Agora, Leandra, também diz aqui o texto, né, que você foi fazer direito, né, faculdade de direito, devido à burocracia também, né, que tem em todo o trâmite, né, porque muito se fala assim, não, olha, se o policial ele falecer em serviço, ele tem direito a um seguro, mas a família, né, primeiro, traumatizada, como você disse. Segundo, a burocracia para ir buscar isso é um terror, né, Leandra? Marcos, assim, o que acontece? Um dos motivos maiores, até que hoje eu pleiteio, milito a favor dessas mulheres, é exatamente essa questão, as pessoas falam que é muito fácil se provar uma união estável. Não é assim, Marcos. A união estável é uma coisa muito burocrática ainda, tá? E, normalmente, esses policiais, eles têm união estável, não é um casamento formal. Eu digo pelo meu caso, eu não era casada formalmente, era uma união estável. Eu não tenho vergonha de falar que eu era tão leiga que eu mal sabia o que era a palavra marital. Então, você chega na frente de um juiz, diante das autoridades, de tudo que tem que se provar. Eu demorei 6 meses, Marcos, tendo 2 filhos, tá? Com a questão da pensão alimentícia dos meus filhos. Era tudo muito burocrático, era complicado, e a cada lugar que eu chegava era uma informação. Então, eu orei muito ao Senhor, pedi que Deus me preparasse e queria fazer algo pelo próximo. Então, eu comecei a militar desde 6 meses da morte do meu falecido companheiro. Eu comecei a atuar na questão previdenciária. Foi o primeiro trabalho meu, nunca me esqueço, foi uma viúva, né, que ela necessitava muito, e eu já fazia essa parte administrativa. Porém, eu me sentia muito debilitada. Então, eu pensei, eu preciso aprimorar o meu conhecimento para que eu possa fazer a gestão da IAFASP. E desde então, comecei a cursar Direito, com muita dificuldade na época, mas hoje temos até bolsas universitárias também, que foi um dos motivos o qual eu encarei, que era uma universidade muito cara, né, Marcos? Fazer uma faculdade é muito difícil. Hoje nós temos bolsas universitárias na IAFASP de até 85%, para que essas mulheres saibam que nós podemos, que juntas nós conseguimos muito. Podemos estudar, não precisamos daquela imagem antiga, eu preciso de uma presença masculina para poder me ajudar com a questão da educação dos filhos, ou até mesmo para me sentir mais segura, para que eu possa ter mais confiança. Hoje não. Hoje eu tenho pessoas que eram assistidas na IAFASP e hoje assistem a IAFASP. Agora, Leandra, você falava aí dessa união estável, do estar vivendo junto, né? Mas a dificuldade também, né, é também para aquela pessoa que tem um casamento ali no papel, mesmo, vamos dizer assim, né? Então, para explicar, também é dificultoso, né? Não. Porque o Estado ele dificulta muito, né, para as pessoas, e a pessoa que está ali debilitada pela morte ou do marido ou da esposa,
né, que está ali com os filhos, com um monte de problema de dívida, né, porque bagunçou tudo, né, com um acontecimento desse, ela não Elas não tem sabem. estrutura, né? Uhum. Não, elas não têm muitas, né? Não digo todas, mas a maioria, como eu fui, elas não sabem até mesmo do direito que tem ao auxílio funeral, que o policial tem o seu direito de buscar ali na Sim. fazenda, a questão do auxílio funeral. Então, a mulher casada, vamos falar da união e a diferença da casada, todas enfrentam problemas. A Amásia, a mulher da união estável, né, Uhum. a companheira, ela enfrenta porque ela tem que provar uma união estável, o qual muitas vezes o policial não fica em casa durante a noite, tá? Sim. Ele trabalha durante a noite, essa questão. Então, vamos lá, a gente comprovou a união estável, mesmo, Marco, tendo filhos, porque no meu caso, eu tinha 2 crianças, ou seja, reconhecida pelo pai, e você pensa, poxa, morava juntos, eu tenho testemunhas, sim, né? Para formalizar tudo isso é muito complicado. Mas aí vamos para que se torna um litigioso. A mulher casada, Marco, todo mundo fala, o policial civil, o policial militar, o federal, tem um seguro. Fácil falar, né? Tem um seguro, vamos receber. Sim. Nada disso. Pode olhar hoje a seguradora, muito processo contra o Estado, contra as seguradoras. Eu enfrentei, Marcos, 6 anos e meio para conseguir receber o seguro de vida do meu marido, do meu companheiro. E te digo mais, todo lugar que eu chegava, os advogados falavam, mas o Estado bate muito a questão do policial em Tiner, sendo que na época, quando perdi o meu companheiro, era a época do penúltimo ataque, do segundo ataque da facção criminosa em São Paulo. Ou seja, tinha tudo comprovado que ele estava ali indo para uma operação, ele estava em Tinder, algo que 24 horas o policial em si está em trabalho, tá? E aí eles diziam que não ia pagar. Então, quando eu chegava num advogado, eu sempre falo com colegas, né, da área jurídica, eu digo, gente, não faça isso com as pessoas. A gente não está aqui para ludibriar, para dizer, não, vamos conseguir tudo, mas vamos tentar. Sim. Um dia, uma coisa muito louca, eu passando pelo centro, Deus tocou o meu coração para ir atrás de um advogado, não me pergunte como, é até coisa de loucura isso. Doutor André, nunca me esqueço do nome desse homem. E eu cheguei no prédio e disse assim, tem algum doutor André aqui? Ou eu tô louca? A pessoa que estava comigo falou, Leandra, de onde veio essa voz? De onde você acreditou nisso? O segurança disse, tem um doutor André aqui. E olhou para mim assim, porque eu estava perguntando, não sabia que havia aquele homem ali. Eu encontrei o doutor Paulo, um louco como eu, que acreditava em jurisprudência, porque a jurisprudência tem que ser assistida. E ele olhou para mim e disse assim, você acredita? Eu disse, acredito. E pelo que eu estudo hoje, eu estou buscando, os meus filhos têm esse direito. Então eu abri mão. E o legal da história é que meu ex-companheiro, ele tinha 2 filhas maiores de idade. E o seguro, ele prescrevia. Mas se os menores entrassem, fazia o chamamento no processo. E elas conseguiram receber, né, os meus filhos. Enfim, foi algo que eu fiz, que foi uma das maiores experiências, a primeira experiência sendo estudante de Direito, e vi que eu podia fazer muito pelas outras pessoas, Marco. Legal. Leandra, e o assessoramento todo é feito na IAFASP, né? As pessoas... Sim. Como que é a questão? Paga-se alguma coisa? Tem custas? Explica aí para a gente como funciona. Não, por isso mesmo, Marco, que todo mundo me pergunta a questão da... A senhora é doutora? A senhora, né, advogada? É por isso mesmo que eu me eximi da questão de advogar, tá? A questão do privado, porque nós sabemos que é incompatível com a questão que eu faço hoje. E o que eu trabalho hoje totalmente a Previdência, que é um trabalho que é totalmente legal. A IAFASP é uma empresa, é uma pessoa jurídica, tá? Aonde eu posso fazer todo esse trabalho para as pessoas sem fins lucrativos, tá? Nada aqui se é cobrado quando se trata da questão da mulher, do órfão, tá? Da viúva e casos de incapacitados. Agora, tem policiais que dizem assim, olha, precisamos entrar com ação coletiva de um precatório. Aí não dá, né, Marcos? Aí a questão a gente acaba falando para alguns amigos que são advogados, para que aí eles venham fazer o menos, né, um valor que eles possam ser a menos para eles. Mas a minha questão aqui é o familiar, é a família, é o necessitado mesmo, o menos o estado de necessidade.
Tá, agora, Leandra, vamos passar então, ó, pegando esse gancho, a gente está falando com a Leandra Santos, a Leandra da IAFASP, Leandra viúva da IAFASP, como ela é conhecida, né? Então, se você falar, né, Leandra Santos, a pessoa, oh, quem é, tal, tal. A Leandra lá da IAFASP, a viúva, sei quem é. Então já, né, o pessoal já conhece você por isso. Agora, Leandra, pegando esse gancho aí, né, você vive, então, também, né, das outras pessoas te ajudarem, né, de ter aí colaboradores, de pessoas também que fazem a benemerência junto com você, né? É Sim, isso? a questão é, tem a minha vida profissional normal, a Claro. qual, né, nós atuamos aí na previdência para pessoas comuns, né, vamos dizer, Sim. o cidadão que está, né, na sua necessidade de que tenha condição, Uhum. nós trabalhamos nessa área, Certo. porém, a IAPASP em si, ela não tem ajuda nenhuma governamental, nenhum tipo, né, municipal, estadual, é um grupo de amigos que nos assistem, né, é aquele negócio, você me ajuda, pode me ajudar, você mesmo, né, Uhum. Marcos, Claro. pode nos ajudar aí com uma cesta, Sim. nos assistindo, hoje eu tenho médicos, tá, Marcos? Nós temos exames laboratoriais sem nenhum tipo de cobrança, o Uhum. Éder, grande abraço, meu amigo, apoiador, o Éder, é dono da Smart Labs. Tem o Dr. Uhum. Hans, um grande amigo médico, o qual ele nos assiste muito, Marcos. Nessa pandemia, fizemos um trabalho social totalmente, tá, voltado a cuidar da questão do Covid, essas coisas. Nós Uhum. atendemos Aí, muito na pandemia. ô Leandro, aí Então, só te cortar um pouquinho, porque aí a gente está pondo algumas fotos, né, poucas fotos, né, para mostrar que durante essa pandemia também, né, muita gente ficou aí, né, principalmente do pessoal aí que você tem contato, com necessidade, né, e aí você buscou todo esse pessoal de apoio, quem podia ajudar para que desse uma cesta básica, para que até roupa, né, da campanha aí do agasalho, porque nós tivemos a quarentena bem aí no meio de um tempo um tanto quanto já esfriando, né? Foi isso? já quero até aproveitar, Marcos, foi um momento tão difícil que eu vou te falar que quem nos sustentou foi o Senhor. Nem eu acreditava que faríamos um trabalho tão divino, tão maravilhoso quanto foi que nós conseguimos Uhum. fazer, tá? Então, eu tive muitos parceiros, agradeço a todos os meus parceiros, a Fran, o Kleber, a Bibi Nóbrega, o Alexandre Martins, o pessoal que colaborou muito, o Josevaldo com o Marcelo Guerra, que são pessoas que foram buscar mesmo doações, junta-se à GESP, Marcos. Nós Uhum. buscamos, onde você imaginar, a gente estava, né, pedindo ao pessoal da rede social, meu amigo Paulo Henrique Fuller, Aranda Fuller, um escritor de livros aí de doutrina jurídica, uma pessoa que está Uhum. sempre apta a ajudar aí a FASP. Então, nós nos reunimos, tá? Para que nós possamos ajudar. Então, nós ajudamos na questão médica, o doutor Hans Arteaga fez um trabalho lindo, tá? Uhum. Todos, a minha assessoria da IAFASP, nós trabalhamos e conseguimos. Graças a Deus, estamos com uma demanda muito grande de pedido ainda, tá? Mas a gente ora e o Senhor envia. É assim que o Uhum. trabalho da IAFASP. Ó, Só deixa eu voltando, colocar aqui Marco, então. só Pois voltando não. na questão que a gente estava falando da questão da união estável, do casamento formal, e uma questão aqui que as pessoas muito me perguntam. E quando Hum. chega uma viúva, tá? Uma viúva comum, uma mulher, seja ela marital ou seja casada formalmente, mas o esposo dela não contribui para a Previdência. O que fazer com essa mulher? O que nós pensamos juntos aqui? Eu sempre pensando muito, nós criamos a TV IAFASP. É uma TV web onde nós divulgamos o trabalho dessas mulheres. Hoje nós temos um grupo de 30 mil mulheres. Ou seja, Uhum. essas mulheres, elas vendem no metrô, elas vendem o Tá. seu bolo, elas trabalham, é um microempreendedor, né? Um microempreendedor, Sim, sim. tá? Uhum. Empreendedora. Então, a gente divulga o trabalho delas para que elas possam alcançar uma condição de passar por esse momento que é tão difícil, que elas, diferenciado das outras que têm, né, a questão do Uhum. esposo, o qualificado de segurado. Tá, esse aí é o pessoal civil, né?
Não Sim, é pessoal... o cidadão comum. Sim. O cidadão comum, né? Não é policial militar, não é policial civil, não é agente de segurança, é o cidadão comum que ocorre E o que não está na falecimento. qualidade de segurado. E a pessoa fica aí numa situação terrível. Mas é assim, né, Leandra? Com esse apoio, a pessoa ganha um pouco mais de condições, né? Fica um pouco mais otimista, né? Para tocar adiante, né? Porque às vezes a pessoa não tem nenhuma palavra de apoio, né? Marco, é uma coisa muito interessante que eu sempre cito, uma pessoa que foi muito importante na minha vida, foi a doutora Eliana Queiroz, que você teve o prazer, tem o prazer de conhecê-la. Minha Essa amiga. mulher, grande abraço para ela, essa mulher me incentivou a estudar, essa mulher me incentivou, ela acreditou nos meus sonhos, ela sempre me deu a mão para que eu pudesse hoje estar fazendo esse trabalho lindo. Bacana. Eu devo muito à doutora Eliana Queiroz, que acreditou em tudo. Eu até me emocionei em falar dela. É minha mãe do direito, é minha mãe. Ela, para mim, é uma pessoa a qual eu admiro. Me falta palavras para expressar o sentimento que eu tenho por essa mulher. Meu espelho, uma mulher que não desiste de nada, de muita vida. Estamos juntos. Bacana. Sempre. Excelente. A pessoa tem que ser humilde, né? Tal qual a Leandra aí, para reconhecer, né, que as pessoas são importantes na vida dos outros, né? Infelizmente, as pessoas não, às vezes não reconhecem. A gente está pondo um tema aí, voluntário na pandemia, né? E esse voluntário na pandemia aí foi o que você fez e está fazendo ainda, que a gente acabou de falar aí, né? O Marcial, põe aquela foto lá dos legumes lá num carrinho, né? Porque muita gente talvez até não tenha entendido, né, ô Leandra? Mas vocês também foram buscar aí, né, alguns legumes, frutas, verduras, né? Essas são as cestas básicas. Esse aí, foram buscar também, né, para poder fazer doação para as pessoas, né? Sim, sim, Marco. Inclusive, nós temos ali os permissionários hoje, né? Que é o Tamura, o Fábio, o Guerra, que é de uma empresa Fama, que nos doou até ovos, viu? Para acompanhar as cestas básicas. Foi uma coisa bem bacana. Então, ficava no interno aqui o Alexandre Martins, que é um cantor que me assiste hoje na IAFASP, com a Bibi Nóbrega, nos ajudando aqui dentro, né? Direcionando essas mulheres que são microempreendedoras. Fora ficava o Kleber e eu, buscando, levando até a comunidade, tanto que nós tivemos Covid, eu não sei, você se lembra, eu acho que... Sim. Tivemos o Incrível, Covid, né? Eu peguei numa comunidade, nunca me esqueço, a senhora estava, mas assim, foi muito, eu falei, está nas mãos de Deus, e eu não, Marco, não dá, é muita gente, você não tem noção. Trabalho de voluntariado na pandemia, e todo mundo desapareceu, tá? Você não via ninguém nas comunidades, até mesmo as pessoas que fazem um trabalho bacana, eu não posso dizer... Eu vi só os líderes, que eu parabenizo aqui o padre Ticão, um homem que estava ali, ele não desistiu, todos os dias eu chegava lá, o padre Ticão estava lá na igreja, na comunidade, falando, vamos insistir aqui no social. Ele é uma liderança muito grande aqui na Zona Leste, um grande apoiador IAFASP, e nós somos apoiadores dele lá, da paróquia São Francisco de Assis. Legal. Bom, o voluntariado continua, né? Quem quiser fazer doações, entrar em contato com vocês, tem aí, né, o site, né, que a gente está colocando na tela, tem o Facebook da Leandra, tem a TV IAFASP, enfim, você consegue ter contato com a IAFASP com certeza, né? Com certeza consegue tudo. Quem quiser doar, pode doar o que quiser, né, Leandra? Sim, nós ficamos no lugar, né, a localização da gente é muito boa, ficamos em frente ao metrô Belém, na Toledo Barbosa 85, pedimos também que conheça o projeto, né, Marcos, que seja, às vezes as pessoas falam, mas eu não estou em condições de doar agora no momento, mas é um profissional que pode dar cursos, hoje nós temos cursos que estamos adentrando dentro da TV para ajudar as pessoas, um profissional que queira fazer o seu voluntariado. Legal, bacana. Bom, a gente vai passar para um outro assunto agora que também as pessoas recorrem aí para a IAFASP, né, de alguma maneira, né, porque quando vê uma mulher ativa, né, tal qual a Leandra Santos, né, à frente, vocês estão ouvindo aí talvez uns rojões aí, é que no dia que a gente está fazendo esse programa aqui ao vivo, tem um jogo aí do Corinthians e Palmeiras, e o pessoal aqui, do meu lado aqui, é fanático aí, viu?
E quando se tem uma pessoa, né, uma mulher à frente, né, as outras mulheres se identificam, e aí também tem outros problemas, né, Leandra, que é a questão aí do feminicídio, que é muito preocupante. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, e depois a gente já emenda também, né, para as separações e os divórcios aí durante a pandemia, né, Leandra? Sim, teve um aumento muito grande, né, Marcos? Agora, devido à pandemia aí, a questão das pessoas ficarem em casa, na verdade, se conhecerem, né? Melhor, eu Uhum. brinco. É. Então, teve um aumento muito grande em divórcios. Tivemos procura aqui dessa questão, também de violência doméstica. Infelizmente, e aqui acabamos atendendo mais no lado psicológico mesmo, essa questão, inclusive até de suicídio. Puxa vida. Você já imaginou? Uma situação super complicada. Tem que ser bastante psicóloga aqui na IAFASP. Uhum. Logo no início, tivemos um caso de um senhor que ficou só durante a pandemia, ele ficou isolado, e ele tinha acabado de passar por uma viuvez. Puxa. E ele disse que a primeira pessoa que ele se lembrou foi a mim. E ele ligou, foi bem complicado, porque nessas horas, né, só tendo Deus mesmo para que nós possamos ter força de dizer o que fazer nesse exato momento. Mas eu já tive alguns casos aqui, sim, de ligações em questão de... Eu ligo para a Jussara na hora, liguei para ela, falei, atende, me ajuda, e ela logo assiste, no outro dia ela já estava atendendo a pessoa. Bom, Leandra, as pessoas que tiverem alguma dificuldade, né, nesse sentido e quiserem aí ter uma palavra amiga, né, podemos aqui deixar externado aqui para que as pessoas procurem aí a FASP, vão aí falar com você, tenham pelo menos esclarecimentos, né, das coisas para tocar adiante, Leandra. Sim. Quem quiser estar nos ajudando, colaborando de alguma forma, né? Nós pedimos muito a questão da ajuda. Marcos, eu não costumo, né, pedir dinheiro, não. Eu sempre digo para as pessoas, nos enviem cesta básica. Claro que os amigos hoje depositam, falam, Lê, vai lá, compra, até mesmo pelo tempo, tá? Mas eu quero fazer um apelo a todos aí que nos ajudem, seja com 1 quilo, de quilo em quilo a gente pode. Eu estou com uma demanda muito grande aqui de alimento, Marcos. Eu tenho mais de 4.000 fichas aguardando, e são pessoas assim, mulheres que eram manicures, faxineiras. Você vê a força de vontade da pessoa de lutar. E o momento agora é de muita compaixão, de que nós possamos nos unir mais nessa questão da pandemia. Eu Agora, peço a colaboração de todos. Leandra, bom, e a FASP, então, qual que é o endereço? A gente está pondo um telefone aí, podemos pôr esse telefone? Bom, agora também já está no ar aí, ó. Deve, claro. Aqui, ó, vamos lá, então. 11 São Paulo, né? 97, é isso? Isso, esse telefone é direto da IAFASP. 7308-2374, é isso? Sim, exato. Temos esse número, bom. Sim. Confiro, tá certo? Temos também o 98080-3831, bem fácil. Bom, vamos deixar o primeiro aí. Põe aí, Marcial, para a gente o primeiro. Legal? Então, anote aí, você que não deu tempo, depois, ao final dessa transmissão, você retorna lá, dá uma atualizada no seu celular, ou no seu notebook, ou no seu tablet, e o vídeo já estará à disposição. Aí, Leandra, com tudo isso, você foi convencida pelo seu grupo, por um monte de gente, inclusive pela doutora Eliana Queiroz, a colocar o seu nome para tentar renovar um pouco essa nossa política, para tentar trazer gente que faça alguma coisa pelo povo, para tentar ver se a gente tem um novo alento com a política, né? E aí você está colocando seu nome à pré-candidatura a vereadora pelo Podemos na cidade de São Paulo. Conta um pouquinho disso aí, Leandra. E é assim, ó, quando eleita, né, você pretende fazer o quê? Pelo menos se você fizer diferente do que os caras estão fazendo aí, já é um grande começo, viu, Leandra? Eu ouvi da deputada Renata Abreu que ela disse assim, meu Deus, se ela ficar só no projeto que ela já faz hoje,
para a gente já é um grande orgulho o trabalho dela. Mas, assim, Marcos, voltando, eu cedi, na verdade, já há muito tempo já tinha esses convites, mas eu sempre orando, esperando o momento certo para que isso acontecesse. Para mim não foi fácil, porque eu nunca gostei de ligar o meu trabalho social à política, tá? Tanto que eu não gostava de divulgar, eu pedia muita ajuda, era muito deficiente nisso por não gostar da divulgação. A que a mão direita faz, a esquerda não regozije. Essa era a minha frase diária, né? Porém, hoje, nós necessitamos realmente de pessoas, Marcos, que tenham projetos, independente de ser a Leandra, que seja o João da padaria, pessoas que já exista um projeto, como eu recebo mensagens. Eu tenho mensagens lindas que chegam no meu privado, nas redes sociais, onde eles primeiro pediam para que eu saísse candidata, tá? E segundo, hoje eles dizem que venham pessoas que já exista uma história. E assim, hoje, a minha postura antes de votar em qualquer pessoa, eu quero ver o que ele fez anterior. Porque é muito fácil chegar aqui e dizer para você, Marcos, é o seguinte, se você me dá algo, eu posso te ajudar lá na frente. Um exemplo cotidiano, diário. Não, mas aí você paga a minha faculdade, Marcos, e eu vou advogar de graça para você. Exemplo. É fácil, né? Porque aí você já pagou. Eu não. É diferente o trabalho da IAFASP, é um trabalho que advém de muitos anos, apesar da dor, não foi fácil fundar. Eu sempre digo que na minha maior fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoou. Criou-se um projeto lindo, porque a IAFASP, para mim, é um orgulho que não tem tamanho. Então, eu aceitei, cedi. Agora, nesse exato momento, no último minuto aí, eu falei, quer saber? Vamos lá e vamos colocar esse projeto para crescer, para que nós possamos ajudar a nossa família policial, tá? Para que nós possamos ajudar as famílias num todo, para que nós possamos juntos ter uma bancada pública mesmo, onde eu vou ouvir todos, você representante, mas o poder emana do povo, né? Vamos fazer valer a pena esse ativo. Legal. Leandra Santos, a Leandra da IAFASP, falando conosco, e deu esse show aqui, né, de humildade, de transparência, principalmente a questão, porque é muito fácil falar assim, eu faço questões voluntárias, né, eu faço ações voluntárias, né, mas falar é uma coisa, né, o duro é fazer, né, Leandra, porque tem muita gente que fala para fazer que é difícil. Então, Leandra, eu fiquei muito feliz em falar com você aqui, através das redes sociais, da minha página, deixo aí o programa à disposição de você, para que você possa compartilhar caso queira, agradecendo a todo mundo pela audiência, pela paciência, e você que vai ver depois esse programa, compartilha aí, né? Compartilha, caso tenha interesse em saber mais da história da Leandra, ela agora no final vai deixar como fazer, tá? E a gente, viu, Marcial, vamos deixar aí durante a despedida da Leandra, o telefone da IAFASP, né, para que as pessoas, caso queiram, possam falar com ela. Tá bom, Leandra? Da minha parte aqui, muito obrigado pela gentileza, obrigado por ter aceitado, a gente sabe aí do seu trabalho, da sua correria, mas muito obrigado por ter aceitado falar aqui na nossa humilde residência, ok? Um abraço, viu? Fica à vontade para suas despedidas. Marcos, primeiro eu agradeço muito a Deus, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Eu sou um canal de bênção, a IAFASP é um canal de bênção, se tornou hoje sonho de muitos. Agradecer imensamente a doutora Eliana Queiroz pelo carinho, por acreditar nos meus sonhos, a todos os meus assessores aqui hoje que me assistem na IAFASP. Agradecer você que está em casa, você que vai estar assistindo esse programa, porque a IAFASP existe graças a vocês, que estão juntos sempre. Tá? Para finalizar, eu sempre digo o seguinte, na vida de todos nós, o trabalho social, ele é num todo, ele é espiritual, ele é material, e sempre guardo um versículo muito bacana, Provérbios, que diz o seguinte, a humildade procede à honra, que nós possamos ser mais humildes, que nós possamos entender que juntos podemos. Um grande abraço, meu amigo, Deus vos abençoe, a todos vocês que estão em casa, e oramos para que tudo modifique.
Tá legal. Leandra Santos, a Leandra da IAFASP, Leandra, viúva da IAFASP, uma história incrível. A gente vai voltar aqui ainda para contar mais um pouquinho, tá bom? Muito obrigado, viu, Leandra? Obrigado a todos vocês pela audiência, pela paciência. Não percam, se for possível, a gente está sempre por aqui a partir das 20h30, com os trabalhos técnicos, a produção, a edição e a direção do nosso querido amigo Marcial Pérez, e sempre que possível também a participação do jornalista Leandro Amaral, né? O Leandro Amaral, que é do Repórter Diário, RDTV, né? Nesse momento está no ar, né? Mas sempre está conosco também. Obrigado a todos vocês pela audiência e pela paciência. Fiquem com Deus. Tchau.